Boa noite a todos. A Câmara Municipal de Ouro Fino tem a satisfação de recebê-los nesta data para a realização da sessão solene, onde será efetuada a entrega do título de honra ao mérito ao ilustríssimo senhor Evair Aparecido Paulino. Declaro aberta a presente sessão solene desta Câmara Municipal. Peço aos vereadores André Paulino e Antônio José Constantini para que acompanhem o homenageado, senhor Evair Aparecido Paulino e sua esposa Gisele até o lugar de destaque. Convido a todos para que coloquemos em posição de sentido para entoarmos o hino nacional brasileiro. Ouvindo do Ipiranga as marchas plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Neste momento, o autor de projeto de decreto legislativo que outorgou o título procederá à leitura do mesmo e à entrega solene da homenagem. Projeto Decreto Legislativo 017/2014. Concede título de honra ao mérito ourofinense ao ilustríssimo senhor Evair Aparecido Paulino. Faço saber que a Câmara Municipal de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais, aprova e promulga o seguinte decreto legislativo. Fica concedido ao ilustríssimo senhor Evair Aparecido Paulino o diploma de honra ao mérito como cidadão de Ouro Fino. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Salas das Sessões, 13 de outubro de 2014, vereador Antônio José Constantini, autor do projeto. Justificativa. Caros colegas vereadores, trago à apreciação de vossas excelências o presente projeto de decreto legislativo concedendo o título de honra ao mérito ao cidadão ourofinense senhor Evair Aparecido Paulino. O homenageado foi jogador de futebol profissional, tendo atuado em grandes clubes e conquistando ao longo de sua carreira inúmeros títulos de grande relevância ao futebol, levando o nome de Ouro Fino a ser conhecido no cenário nacional e internacional. Após encerrar sua carreira como jogador, no ano de 2003, o atleta continuou dedicando-se ao futebol, atuando como treinador, passando por mais de 9 clubes profissionais. Por esta razão, é uma grande honra aos cidadãos ourofinenses ter como conterrâneo uma personalidade tão estimada em todo o país. Diante do exposto, o vereador Antônio José Constantini sugere, por justiça e merecimento, que, por toda a imensa contribuição dada pelo senhor Evair Aparecido Paulino, seja-lhe concedido o título de honra ao mérito, solicitando aos nobres edis que aprovem o presente projeto de decreto legislativo em regime de urgência. Dados pessoais, 21/2/1965, local Crisólia, Ouro Fino. Estado civil, casado, 2 filhos. Experiência profissional, Guarani Futebol Clube, Campinas, 1982 a 1988. Seleção Brasileira, 1987. Atalanta, Itália, 1988-1991. Sociedade Esportiva Palmeiras, São Paulo, 1991 a 1995. Seleção Brasileira, 1994. Yokohama Flugels, Japão, 1995 a 1996. Clube Atlético Mineiro, 1997. Clube Regatas Vasco da Gama, 1997. Associação Portuguesa de Desportos, 1998. Sociedade Esportiva Palmeiras, novamente, em 1999. São Paulo Futebol Clube, 2000. Goiás Esporte Clube, 2000. Curitiba Futebol Clube, 2001. Goiás Esporte Clube, 2002. Figueirense Futebol Clube, 2003. Títulos: medalha de ouro pela Seleção Brasileira em 1987. Campeão paulista Sociedade Esportiva Palmeiras, 1993.
Campeão brasileiro, Sociedade Esportiva Palmeiras, 1993. Campeão paulista, Sociedade Esportiva Palmeiras, 1994. Campeão brasileiro, Sociedade Esportiva Paulista, 1994. Campeão asiático Yokohama Flugels, Japão, 1996. Campeão brasileiro, Vasco da Gama, Rio de Janeiro, 1997. Campeão da Libertadores, Sociedade Esportiva Palmeiras, 1999. Campeão paulista pelo São Paulo Futebol Clube em 2000. Treinador, Vila Nova, Goiás, em 2004. Ponte Preta, São Paulo, em 2007, como auxiliar técnico de Nelson Batista, e 2007. Trindade, Goiás, 2008. Anápolis, Goiás, 2008. Craque, Goiás, 2009. Itumbiara, Goiás, 2010. Uberlândia, Minas Gerais, 2010. Americana, São Paulo, 2011, como auxiliar técnico de Sérgio Guedes, Craque, Goiás, 2012. Capacitação. Programa de palestras Equipe de Alta Performance Emocional, em 2000. O Caminho da Vitória para Equipes de Futebol, 2000. Treinamento Psicológico para Equipes de Futebol, em 2000 também. Curso Nacional para Treinadores de Futebol, em 2003. Conselho de Educação Física de São Paulo, 2004. Idiomas, italiano, área de interesse técnico de futebol. Gostaria de chamar até o recinto para receber o título do senhor Evair, por gentileza. E eu gostaria de quebrar o protocolo aqui e chamar meu amigo Rui para me ajudar a entregar o título, Rui, por favor. Gostaria de chamar também a senhora Gisele para receber das mãos do Antônio José Constantino uma singela homenagem em nome da Câmara Municipal. Convido ainda todos os vereadores para fazer a foto oficial, por gentileza. Colocar algumas palavras aqui em homenagem ao nosso craque. Era o ano de 1980, um garoto chamado Evair, de mochila nas costas, com poucos pertences dentro, parte de Crisólia, município de Ouro Fino, rumo a Campinas, para participar de um teste no time do Guarani Futebol Clube. Evair Aparecido Paulino tinha uma vida simples, humilde, bem típica do povoado onde residia. Naquele dia em que partiu rumo a Campinas, também levou muitos sonhos. Sonhos de milhares de garotos, crianças e jovens que, como ele, também viviam encantados e tinham em seu ideal um dia ser jogador e atuar em um grande time de futebol. Conquistou diversos títulos importantes e levou o nome de nossa querida cidade e de seu lugar de origem, hoje distrito de Crisólia, por onde passou. Agradeço a Deus e ao povo de Ouro Fino que me elegeu por este momento que ficará registrado em nossa história. Obrigado, Evair. O país da bola lhe agradece, nós te agradecemos por ter levado o nome de nossa cidade, de nossa terra querida, por onde passou. Diante desta linda e mágica história, só tenho uma reclamação, e acho que o amigo Rui também tem a fazer. Que pena que você não jogou um dia sequer no nosso timão, né, Rui? Mas isso é só um detalhe. Parabéns, Evair, pela brilhante carreira. Viva o futebol brasileiro. Salve o matador. Eu
eu deixo livre a palavra aos demais vereadores que também queiram fazer seu pronunciamento. Com a palavra, o vereador Bruno Zuccarelli. Estamos hoje, nessa noite de festa, nessa casa, para homenagear uma pessoa que honrou e muito honra o nome da nossa cidade. Todos vocês que se encontram aqui presentes, ourofinenses de coração, de espírito, de alma, de cidadania, sabem o quão importante é a nossa terra, quantos destaques existiram em Ouro Fino e existem, e o senhor Evair, o senhor honrou o nome da nossa cidade, o senhor provou que a nossa cidade é sim esse celeiro de vitoriosos em todas as áreas de atuação. O senhor provou no esporte que é um vitorioso e é ourofinense. Mas eu não estou aqui para falar somente dessa pessoa magnífica, brilhante, vitoriosa. E você humilde que continua sendo, como personalidade, se tornou um astro, um ídolo, uma pessoa de destaque, um exemplo. Os americanos, eles têm um nome, né, um jargão que diz self-made man, que é o homem de baixo, aquele homem que não tinha praticamente nada e se torna uma personalidade. E é isso que eu quero deixar de mensagem hoje. Não só o craque, o campeão no esporte, mas o campeão na vida particular. Aquele que triunfou e que mudou. Os gênios, eles são 1% inspiração e 99% transpiração. E você transpirou muito a sua camisa. Você teve muitos fracassos para chegar onde você está e ser um vitorioso, com V maiúsculo. Vitorioso esse que é reconhecido pela Câmara Municipal de Ouro Fino, vitorioso esse que é reconhecido pelo povo de Ouro Fino, pela sua família, por todos os jovens, que hoje você serve de exemplo para todos nós e para os jogadores de futebol que se miram nas suas grandes jogadas. Mais uma vez, parabéns, muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Milton Silvestre de Oliveira. Mas quero deixar o meu parabéns para Evair, meu ídolo. Te acompanhei praticamente em todo o tempo que você jogou fora do país. Eu não era palmeirense, mas eu tinha prazer de ver esse homem jogar bola, com a seriedade que ele trabalhou. Ele, como um menino saindo daqui de Crisólia, se tornou um gigante no futebol. Então eu quero, nas minhas poucas palavras, parabenizar você, a sua esposa Gisele, pelo trabalho eficaz, pelo seu trabalho que demonstrou a nossa nação e a todas as outras nações do mundo todo ficou conhecendo quem é Evair. Nesta noite, nós estamos aqui para prestigiar, né, esse título de honra ao mérito, a esse cidadão ourofinense. Com a palavra, o vereador Paulo Luiz Cantuária. Eu quero dizer, Evair, como o nosso amigo Toninho falou, que você fez muita gente sorrir, muita gente chorar. O dia 15 que passou desse mês, fez 33 anos daquele campeonato que você era moleque ainda naquela época. Naquele dia você já fez muita gente sorrir e fez muita gente chorar, 33 anos atrás. Essa obrigação a gente deve aí ao Rui Palomo, ao Pedrão lá de Crisólia, que não está aqui presente, mas está o irmão dele, que é o Vanderlei. Era com tanto que lá no Piauzinho era 2 times, sobrou os 2 para finalista. Um tinha apelido de arroz doce e o outro era o Rasga. Esse já era registrado como o time do Rasga mesmo. E sobrou os 2 para finalista. Mas, gente, olha, para falar para vocês, até o Casagrande, que é o comentarista da Globo, ele veio para jogar, para fichar nesse time, não teve vaga para ele. Olha, se fosse hoje passar, televisionar aquilo lá, era uma seleção, sabe? Os 2 times. A pessoa, quando tem esforço e tem boa vontade,
ele vai mesmo, ele vence, sabe? Então, eu quero dizer para você, os meus parabéns para você. Você foi muito, muito merecido. Quero dar os parabéns também ao Toninho, né, que foi o autor do título. E quero agradecer a todos aqui presentes também. O meu boa noite a todos. Viu? Com a palavra o vereador André Paulino. Permita-me, Evair, revolver ao passado. Quando você viveu os seus momentos de glória em estádios lotados, sendo aplaudido pelas mãos dos homens, tenho certeza que você lembrava das tardes onde você pegava a sua bolinha, colocava embaixo do braço, logo depois que você já tinha cumprido o seu dever com o seu pai, você ia lá no campo de cima, porque isso estava dentro do seu coração. Deus lhe deu um talento, o futebol, e você levou esse talento, você explorou esse talento, e hoje você se tornou um expoente no mundo futebolístico. Obrigado, Evair, eu agradeço a você por levar o nome de Crisólia lá no Japão, lá no exterior, porque também Crisólia é lembrado, quando se fala em jogo de futebol, duas pessoas são lembradas, Evair e Vanderlei. Mas eu tenho certeza que ainda está vivo na sua mente, Evair, que a metade daquele campo era terra e a outra metade era gramado. Quantas vezes talvez você ralou o seu joelho lá naquele lugar, mas valeu a pena, Evair, valeu a pena sonhar, valeu a pena se empenhar, valeu a pena se esforçar, porque Deus foi bom para com você e o destino também foi. Parabéns, Deus te abençoe. Com a palavra, o vereador José Maria de Paula. Eu quero parabenizar, em primeiro lugar, ao companheiro vereador Antônio Constantini, pela escolha magnífica da pessoa do craque Evair para receber esse título essa noite. Quero também te dar os parabéns a você e a toda a sua família pelos momentos felizes que você proporcionou a todos os palmeirenses e a todos nós, brasileiros, ourofinenses, crisolenses, né? Eu encerro por aqui com poucas palavras, mas assim já foi dita, são sinceras. Parabéns, felicidade. Com a palavra, o vereador Luiz Gustavo Machado. O Evair não é um homem só de muito esforço, não, porque só o esforço não leva ao triunfo. O Evair é um homem de Deus e de muita fé também. Eu queria, no mais, agradecer só a presença de todos, que é um dia muito especial para a gente aqui hoje. E eu, como não sei discursar assim como o nobre colega Bruno Zuccarelli, fico por aqui agradecendo a todos. Muito obrigado. Vereador Roberto Coutri. Em primeiro lugar, parabéns. Você é merecedor de tudo na vida, principalmente ser um dos artilheiros do Brasil. Aprendeu tudo porque Deus te ensinou. Me lembro também, quando eu ia em Crisólia jogar com o time da Avenida, você judiava de nós lá, junto com o Vanderlei. Mas é de coração que eu estou falando isso, velho. Parabéns, Constantino. Quando você falou que ia dar o título de cidadão Evair, a gente ficou muito emocionado nessa casa, você sabe muito bem disso. Gente, eu peço, tive fazendo uma oração à tarde, a Hércio Arantes do Nascimento, o nosso Pelé, né, Evair? E se Deus quiser, ele vai sair dessa. O mais, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Cícero de Lima Braga. Lá se foram 21 anos de um dos dias que eu mais chorei em minha vida. Foi ali no ano de 1993, no segundo jogo contra o Palmeiras, né? Nós, corintianos e o Brasil, conhecemos de vez o matador. Até eu não sei o que era pior, se era aguentar o Chiquinho Bonecão mexendo com a gente ou se perder o Palmeiras. Né? Mas, Evair, no mais alto grau da minha tristeza, tinha uma coisa que sempre me confortava. Que era saber que aquele cara que estava ali arrebentando era da minha amada e querida Ouro Fino, especificamente Crisólia, terra onde eu tenho muitos parentes e muitos amigos também.
Então, Evair, saiba que nós, ourofinenses, sempre temos sim um imenso, um grande, um profundo orgulho de você. Parabéns, Matador. Receba as homenagens de um fanático corintiano, mas que admira o seu trabalho. Quando eu viajo, Evair, e vou a outras cidades, e o pessoal pergunta de que cidade que a gente é, eu falo, sou de Ouro Fino. E a primeira referência que eu dou é o nosso Menino da Porteira, né? Que é uma referência realmente nacional. Na sequência eu pergunto, para que time que você torce? A pessoa que fala que é palmeirense, eu falo assim, pois é a terra do Evair. E, inclusive, também, quando eu vou fazer ofícios pedindo verbas, recursos para o esporte de Ouro Fino, eu sempre cito, né, que Ouro Fino é terra de craques. A gente tem que pensar muito, né, quando falamos de ídolos, não estou falando no sentido religioso, mas no sentido de ter aquela pessoa como uma pessoa admirável, uma pessoa cheia de exemplos a ser seguidos. Você se pauta e é seguido, e seus exemplos devem ser seguidos, não somente pela sua carreira profissional, mas pela pessoa que você é. Deus com certeza te fez, como diz aquela música, um campeão, um vencedor. Deus te deu asas, faz teu voo, continua fazendo teu voo, né? Hoje como empresário, como pai de família, como apoiador do esporte, continua, nós ainda precisamos muito de você. Parabéns, obrigado pela pessoa que você é. Deus abençoe. Obrigado a todos. Concedo a palavra ao doutor Evandro. Todo mundo sabe que eu sou do bairro Pinhalzinho dos Góis, e foi lá que em 1981, o Evair, juntamente com o Rui, o Vanderlei, com mais 3 tios meus, jogaram pelo Rasga, naquele campeonato muito bem lembrado pelo nosso conterrâneo, o Bem-TV. E eu quero dizer que, de fato, o Casagrande não coube naquele time. Ele foi lá, mas não tinha mais ficha, e naquele time ele não cabia. Tão bom era o time, isso é verdade. Calma, Jaime. Embora eu seja corintiano, você sabe, mas eu juro para você que eu sempre torci para ele fazer gol, inclusive no Corinthians. Eu torcia para o Corinthians ganhar, mas eu torcia para o Evair fazer gols. Evair, o Chicão, Francisco Augusto da Costa, que é corintiano, e o João Marcel, que é o dono do time, que é palmeirense, eles gostariam de entregar eu acredito que seja uma foto daquele campeonato. Pode chegar aqui para entregar? Pode, será um prazer recebê-los aqui no plenário. Nem ele vai achar ele. Pequenininho. Com a palavra agora o Antônio Carlos Francelli. Você é da nossa região, de Crisólia, né? Pelo tempo que a gente já conhece, né? Desde criança eu conheço você. E pelo trabalho que você fez no esporte, que levantou o nome também de Ouro Fino, de Crisólia, por toda a região por onde passou. Então, depois que você fez essa brilhante carreira, ainda tem muito para frente ainda, que você poderá ainda dar muito exemplo, muita força para muita gente ainda. Então, em nome do deputado Dalmo, traga essas palavras, e meu também, de ser conterrâneo ali do lado de Crisólia, a gente fica feliz em ver os nossos conterrâneos aí brilhando na história. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor Rui Palomo. E o mais importante é que hoje, no meio de tantas turbulências, temos aqui um Evair cheio de glórias, cheio de sucesso, cheio de vitórias, mas que mantém o mesmo Evair, menino, com ternura que só os grandes homens cultivam nos seus corações. Faça o favor de ser muito feliz, sempre, nosso queridíssimo Evair. Muito obrigado.
Bom, como o melhor sempre fica para o final, eu concedo a palavra ao nosso dono da noite, o homenageado, o atleta Evair Aparecido Paulino. Eu sempre me propus na minha vida nunca me emocionar de frente a uma TV ou de frente a muitas pessoas, mas hoje é impossível, porque eu estou voltando ao passado, e voltar ao passado para mim é difícil, principalmente porque falta aqui uma pessoa muito especial. Eu separei esses 2 momentos da minha vida, quando Rui Palomo disse que eu iria fazer teste no Guarani. Eu já me preparei durante algum tempo, eu corria, eu saía correndo ali de Crisólia, eu não sabia o que queria dizer aquilo, mas eu sabia que tinha que estar pronto, tinha que estar preparado. Então, na estrada de terra, do outro lado, eu ia até o pé do morro e voltava correndo todo dia de manhã. Quando eu fiquei sabendo que iria fazer esse teste, eu vim saber o horário que saiu o ônibus daqui de Ouro Fino, 5h40 da manhã. E quando chegasse em Campinas, o Dr. Clóvis Cabrino ia me esperar na rodoviária. E me marcou muito aquele dia, porque quando eu cheguei, tinha uma perua do Cabrino, escrito Cabrino, eu me lembro muito bem, para me buscar na rodoviária, e me levou até o escritório dele. E a primeira coisa que ele fez quando ele apertou a minha mão, ele queria saber se a minha mão tinha calo, porque ele sabia que eu trabalhava com meu pai. E a primeira coisa que ele apertou, que ele olhou na minha mão, e ele percebeu aqueles calos na minha mão. Ele não sabia que aquela ali não ia ter mais calos, que os calos iam mudar de lugar, que ia mudar das mãos para os pés. Ele não sabia que estava mudando e estava dando a oportunidade para uma pessoa mudar uma história de vida. A outra história que eu quero contar para vocês ocorreu comigo e com meu avô, num cafezal, ali perto de Crisólia. Não existe mais esse cafezal. O senhor Zé Olaia queria saber por que todo dia à tarde eu saía antes. Mas por que o senhor deixa o seu neto todo dia à tarde sair antes? E o meu avô respondeu para ele: não, seu Zé, pode deixar ele ir mais cedo. Ele vai jogar futebol lá no campo com os amigos, porque um dia ele vai jogar na seleção brasileira. Meu avô não me viu jogar na seleção brasileira. Esse é das maiores tristezas da minha vida. Mas eu, não contente com isso, eu queria ter certeza de que essa história era verdade. E um dia eu estou sentado ali no escritório do Elias, chegou o seu Zé Olaia, e na mesma hora veio a história na minha cabeça. Eu quero saber desse homem, eu não tenho intimidade com ele, mas eu quero saber desse homem se essa história é verdade. E ele despencou a chorar de uma maneira e disse: não, essa história é verdade. Por isso que eu não tenho como não me emocionar nessa noite, porque eu gostaria muito que o meu avô estivesse aqui. Esse é um homem que faz muita falta na minha vida. Muito obrigado pela homenagem, muito obrigado por essa noite. Agradeço a todos, os amigos por estar aqui, a minha esposa, meus filhos, pela paciência que tem comigo. Posso até estar me emocionado aqui, mas é uma emoção, é uma alegria. Muito obrigado por tudo. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui
solicitar que todos assinem o nosso livro de presenças para ficar registrado para a posteridade. Agradeço mais uma vez a todos, boa noite e muito obrigado. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente, né, sobre esse título de honra ao mérito, né, um projeto seu para o craque Evair. Então, para nós é uma honra muito grande ter o Evair aí que jogou do lado de grandes craques, né, como Canidia, da Argentina, o nosso amigo Edmundo, né, César Sampaio e tantos outros. Seleção brasileira? Seleção brasileira, Palmeiras, né, grandes clubes que ele disputou. Iniciou a carreira do lado de um outro astro, que foi o João Paulo, do Guarani. Nós só temos a agradecer ao Evair, a todas as pessoas que vieram aqui hoje, prestigiá-lo, né? E essa festa aí, muito bonita. Presidente, uma palavrinha aí sobre mais esta sessão solene, onde nesta noite foi concedido um diploma de honra ao mérito ao craque Evair Paulino, né? O Evair é merecedor dessa homenagem. Nós tivemos, né, ele como jogador de futebol por vários anos e um jogador realmente que se destacou muito, né, na arte de jogar bola, mas também como um exemplo de cidadão, de ser humano, um exemplo de esportista. E é um orgulho para nós realmente ter um ourofinense que saiu daqui praticamente criança, criado no meio dos amigos aqui e chegou à seleção brasileira. É uma coisa que não é nada simples, nada fácil de se conseguir. Então o Evair realmente galgou uma carreira de muito sucesso e é de fato um grande orgulho para Ouro Fino. Esse ano, né, é o centenário do Palmeiras, embora nós tenhamos várias torcidas aqui hoje, né, mas é o centenário do Palmeiras e por isso o vereador Antônio Constantini teve a ideia de homenagear o Evair. O que significou para você receber essa homenagem aqui em Ouro Fino? Me deixou muito emocionado, né? Foi legal poder ouvir essas palavras, né? Poder participar aqui, isso para mim é um orgulho muito grande e poder olhar um pouquinho para trás, ver aquilo que foi feito, tudo aquilo que nós passamos, né? Poder retornar ao passado, lembrar de algumas histórias, né? E foi diferente, foi muito diferente, porque eu não costumo me emocionar numa entrevista, eu não costumo me emocionar em público, as pessoas nunca me viram chorar, mas hoje, ouvindo as palavras dos vereadores, ouvindo as palavras do André, aí me veio à memória essas duas passagens aí que eu contei, que foram marcantes na minha vida, né? E isso me chama muita atenção, né? E toda vez que eu lembro do meu avô, toda vez que eu lembro de algo que me marcou, né? Me deixa bastante emocionado. Então, hoje realmente foi uma noite espetacular.